Pitágoras de Samos, 570 a 490 a.C., foi um dos grandes filósofos e matemáticos da Grécia Antiga. Fundou em Crotona, sul da Itália, uma escola de caráter místico-filosófico que ficou conhecida como Escola Pitagórica. Nessa escola, ensinou matemática, astronomia, filosofia, política, música, religião e moral. Na área da astronomia, Pitágoras contribuiu para os estudos sobre a esfericidade da Terra e o deslocamento dos astros, usando para isso cálculos matemáticos. Desenvolveu um dos mais importantes teoremas da geometria, o denominado Teorema de Pitágoras. Segundo Pitágoras, os números representam a harmonia e a ordem, e por isso, são considerados a essência de todas as coisas. E essas são 100 de suas melhores frases e pensamentos. Contente-se em fazer o bem, e deixe os outros falarem sobre você como acharem melhor. Só é necessário guerrear contra 5 coisas: contra as doenças do corpo, contra as ignorâncias da mente, as paixões, as sedições da cidade e as discórdias familiares. Não gaste demais como quem negligencia o bem, nem seja avarento, o meio termo é o melhor em todos os casos. Um estranho, se for bom, é preferível não apenas a um compatriota, mas até mesmo a um parente. Você saberá que as pessoas miseráveis são a causa de seu próprio sofrimento, pois não veem e sentem o bem ao seu redor, e poucos são capazes de encontrar alívio para seus problemas. Conhecer a essência divina, este é o propósito mais elevado da alma, pelo Criador enviada à Terra. Na raiva, devemos evitar tanto o falar quanto o agir. Um tolo é conhecido pelo falar, e o sábio pelo silêncio. Amigos são como companheiros de viagem, que devem ajudar uns aos outros a perseverar no caminho para uma vida feliz. Ninguém é livre se não encontrou o domínio de si mesmo. Não diga pouco com muitas palavras, mas muito com poucas palavras. A ansiedade deve nos levar à ação, não à depressão. Prefira ser forte na alma e não forte no corpo. As 2 palavras mais antigas e curtas, sim e não, são as que exigem mais reflexão. Não fale pouco sobre diversos assuntos, mas muito sobre alguns. Sem justiça, nenhum reino pode ter sucesso. A habilidade e a necessidade são vizinhas. Pense antes de agir para evitar a estupidez. É um homem sem valor aquele que fala e age sem pensar. Aquele que esconde a verdade é como aquele que enterra ouro. Deve-se escolher em todas as coisas o caminho justo e bom. É difícil trilhar muitos caminhos na vida ao mesmo tempo. Que ninguém o convença, seja por palavra ou ação, a fazer ou dizer o que não é certo para você. Deus fez a todos para adquirir conhecimento e contemplar. Ninguém pode ser livre se é escravo e governado por suas paixões. O número é a origem de todas as coisas. Assim que acordar, planeje as ações do dia seguinte. Ajude o homem a levantar o fardo, mas não o ajude a baixá-lo. Não é rico aquele que não desfruta de suas posses. Acima de tudo, respeite-se. Não há palavra ou ação que não tenha eco na eternidade. Pratique a justiça em palavras e ações, e não caia no hábito de fazer algo impensadamente. Controle sua língua antes de todas as outras coisas. As estrelas no céu cantam uma canção. Se ao menos tivéssemos ouvidos para ouvir. Queridos jovens, advirto-vos a cultivar a paz divina, e que estas minhas palavras estejam no fundo dos vossos corações.
Escreva os erros do seu amigo na areia. Assim, na vida, uns trabalham por fama e outros por dinheiro, mas a melhor escolha é para os poucos que passam o tempo pensando na natureza e como amantes da sabedoria. Todas as coisas são mortais, exceto a razão. Além de Deus, ninguém é sábio. Conheça você mesmo e conhecerás o universo. Quando você for ao templo para adorar a Deus, não diga ou faça nada durante esse tempo sobre os assuntos comuns da vida. A alma humana é dividida em 3 partes: sabedoria, razão e amor. A inteligência e o amor são possuídos por outros animais, mas a razão só pelo homem. Deus criou o universo com números. A riqueza é uma âncora fraca, e a fama não pode sustentar uma pessoa. Esta é a lei de Deus, que a virtude por si só é forte e não pode ser abalada por uma tempestade. O governo deve existir apenas para o benefício dos governados. A amizade é uma alma em 2 corpos. Lembre-se de que todas as pessoas dizem que a sabedoria é uma coisa muito boa, mas poucos são aqueles que se esforçam para conseguir essa coisa muito boa. Um golpe do seu amigo é melhor do que um abraço do seu inimigo. Fique em silêncio ou deixe suas palavras valerem mais do que o silêncio. A maioria dos homens e mulheres, por nascimento ou natureza, não tem meios de progredir em riqueza ou poder, mas todos têm a capacidade de avançar em conhecimento. Nem pense na possibilidade de fazer o que não deve ser feito. Você tem que fazer grandes coisas, não prometer grandes coisas. Devo dizer que as chances de morrermos parecem extremamente altas. A raiva começa na loucura e termina no arrependimento. Precisamos encontrar o infinitamente grande, naquilo que é infinitamente pequeno, para sentirmos a presença de Deus. A luxúria enfraquece nosso corpo e mente. O tempo é a alma deste mundo. Devemos nos comportar de tal maneira, que evitemos fazer inimigos de nossos amigos, e amigos de nossos inimigos. O brilho do amor que vem de dentro não pode ser ofuscado pelos obstáculos do mundo dos resultados. Se você tem um coração ferido, toque-o como faria com um olho ferido. Há apenas 2 remédios para o sofrimento da alma: a esperança e a paciência. Saia dos caminhos comuns, ande pelas estradas pouco percorridas. Se lhe perguntarem: o que é o silêncio? Responda: é a primeira pedra do templo da sabedoria. Um homem nunca é tão grande quanto quando está de joelhos, ajudando uma criança. O sábio deve estar pronto para tudo o que não está sob seu controle. Não tente encobrir seus erros com palavras falsas. Em vez disso, corrija seus erros por meio do exame. Não durma até repetir isso 3 vezes em sua mente. Que mal eu fiz? Que bem eu fiz? O que eu esqueci de fazer? Nós viemos de Deus, como uma árvore de suas raízes e um riacho de sua nascente, portanto, devemos estar sempre ligados a ele, como um tronco desde a raiz. Porque o córrego seca quando é separado da fonte, e a árvore morre quando é arrancada. O silêncio é melhor do que palavras vazias. A sabedoria, totalmente aprendida, nunca pode ser esquecida. É melhor ficar em silêncio do que discutir com o ignorante. Escolha sempre o caminho que lhe parecer melhor, por mais difícil que seja. A prática logo o tornará mais fácil e agradável. O início de todo governo começa com a educação de sua juventude. Amigos são aqueles que compartilham todas as coisas.
Aprenda a ficar quieto. Com a quietude de uma mente meditativa, ouça, absorva, escreva e transforme. Tudo o que é fácil, torna-se difícil se for feito com má vontade. A evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo, a unidade é a lei de Deus. A melhor maneira de uma pessoa melhorar a si mesma é se aproximar de Deus. Não cometas nenhum ato vergonhoso, seja na frente de outras pessoas ou em particular. Sua primeira lei deve ser respeitar a si mesmo. Enquanto as leis ainda forem necessárias, as pessoas não poderão ser livres. Não peça nada em suas orações, porque você não sabe o que lhe é útil e só Deus conhece suas necessidades. É mais fácil manter um carvão em brasa na língua do que um segredo. A prudência é o olho de todas as virtudes. Alegra-te por teres de suportar as injustiças, o verdadeiro infortúnio consiste em cometê-las. Ensine as crianças, para que não seja necessário punir os adultos. A inveja foi, é e será a destruição de muitos. O que é que a inveja não tenha difamado, ou a malícia tenha deixado sem mácula? Verdadeiramente, nada daquilo que é bom. A verdade é tão grande perfeição que, se Deus se tornasse visível aos homens, escolheria a luz para seu corpo e a verdade para sua alma. Envelhecer bem é muitas vezes a recompensa de uma bela vida. A vida é como uma sala de espetáculos, entramos, vemos e saímos. O homem é mortal por seus medos e mortal por seus desejos. Com organização e tempo, encontramos o segredo de fazer tudo e bem feito. As palavras são os gemidos da alma. Os afetos podem, às vezes, serem somados. Subtraídos nunca. Antes de fazer algo, pense, quando achar que pode fazer, pense novamente. Só se é senhor daquilo que se pode descartar. Do que não se pode és escravo. Coragem é ter domínio da razão em situações limítrofes entre o medo e o desejo. Até o mel mais doce fica azedo em um recipiente sujo. Prova-se o ouro pelo fogo, a mulher pelo ouro, e o homem pela mulher. O riso lança fora o medo, e aquele que tem medo, não tem fé. Não faça de seu corpo o túmulo de sua alma. Aguente com paciência e sem reclamar a sua parte, seja ela qual for. Escolhe para teu amigo o homem com mais virtudes. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Escreva nos comentários a frase que você mais gostou e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Obrigado e até o próximo vídeo.